Graça e paz em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia na terceira carta de João, do verso 1 até o verso de número 8. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor o texto. Os irmãos já devem estar se acostumando comigo, no sentido de que a maior parte das vezes que eu estou pregando, eu prefiro trabalhar somente o texto. Eu trabalho com poucos sermões temáticos, eu prefiro trabalhar com um sermão mais expositivo do texto, para que o próprio texto possa falar conosco. Então, terceira carta de João, verso de número 1 até o verso de número 8, né? Vamos ler? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel ao que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles, da verdade. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu santo nome e estamos diante da tua palavra e queremos, ó Pai, que a tua palavra possa nos instruir e nos alimentar, para que o Senhor seja exaltado e glorificado no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós temos poucas informações a respeito desta carta, né? Nós sabemos que ela foi escrita por um autor que se identifica como o ancião. Você vai ver isso no versículo de número 1, né? O presbítero, né? A palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que designa um ancião, um presbítero, um supervisor, né? Ela é associada ao apóstolo João, né? Tradicionalmente se entende que quem escreveu essa carta é o apóstolo João. E a gente vai perceber que esta carta ela está intimamente ligada tanto à segunda quanto à primeira carta. E nessas três cartas, nós só vamos ver esta apresentação do ancião, do presbítero, daquele que supervisiona e que está se dirigindo à igreja. E isso não é objeto de grandes debates entre teólogos e críticos, né? O que nós sabemos aqui é que este homem está aqui escrevendo e tem uma certa preocupação com a igreja, né? Ele quer instruir a igreja de Cristo e nós não sabemos aonde ele estava, né? E como eu entendo que é o apóstolo João que está escrevendo aqui, ele não diz em que lugar que ele está. Provavelmente ele se encontra em Éfeso, né? Porque é aonde ele vai passar o fim dos seus dias, né? E sendo assim, estando em Éfeso,
Essa carta deve ter sido escrita entre o ano 94, 95 depois de Cristo, ou seja, a igreja estava chegando aos seus 60, 70 anos, né, depois da morte de Jesus, né? E aqui, a terceira carta de João, ela trata de assuntos que são muito parecidos daquilo que foi tratado na segunda carta, né? E a gente entende que o apóstolo João manda uma carta, né? E logo depois ele já manda uma segunda carta, como que se uma complementando a outra. O objetivo é o crescimento do corpo de Cristo. E é importante a gente trazer aqui alguns destaques, porque apesar de ser um livro pequeno, e há aqui uma disputa entre se ela é a menor carta ou não é a menor carta, porque no grego ela é a menor, mas em português ela fica em segundo lugar, contando-se o número de palavras. Mas isso não importa. O que importa é que aqui nós temos uma carta inspirada por Deus. É a palavra de Deus, né? É um pequeno texto, mas que tem muito a nos ensinar. Tem tanta informação nesse texto, né? Há tanta coisa para ser dita que eu não vou esgotar o assunto dessa carta hoje, né? Eu hoje vou tratar de um assunto, domingo que vem eu vou tratar do outro, e muito provavelmente eu ainda vou encerrar daqui a 3 domingos, porque ela é riquíssima. Nós temos aqui assuntos para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, e este pequeno livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai tratar de algo que a igreja precisa e de que nós precisamos nos nossos lares. Vai tratar da hospitalidade. É um dos assuntos destacados aqui. Mas também vai tratar sobre o tipo de servo que Gaio é. Na realidade, essa carta ela é escrita em torno de 3 nomes. É Gaio, a quem ela foi dirigida, mas ela também fala de Diótrefes e também fala de Demétrio. E esses 3 homens têm muito a nos ensinar a respeito de vida cristã. Esses 3 homens, e nessa carta nós vamos aprender sobre quem somos nós no corpo de Cristo, né? Quando o apóstolo João escreveu a segunda carta, ele estava preocupado porque alguns pregadores que estavam trazendo a heresia do gnosticismo, ou seja, querendo ensinar a impossibilidade de se conhecer a Deus, ou seja, se Deus existe, eu não posso conhecê-lo, e outras heresias mais. E aí João então alerta, olha, não recebam esses homens em casa. Mas ao mesmo tempo, havia esses pregadores do falso evangelho, né, que João vai dizer, olha, não hospedem esse tipo de pessoa, que se você hospedar, você está se associando às heresias dele. E só que depois que João manda essa carta, provavelmente eles o alertam, falam, olha, mas além dos hereges, tem também aqueles que são fiéis. E aí agora ele escreve a terceira carta dizendo, olha, aqueles que pregam a verdade, vocês recebam, vocês têm que se associar com esse povo. Essa carta, ela se assemelha à segunda, mas diferente da primeira carta de João, ela não é uma carta doutrinária. A primeira carta de João é teologia, e uma boa teologia para a gente poder estudar. Quem sabe nós pegamos aí uma série, depois a gente conversa sobre isso, ou então, se é algo do seu interesse, você pega e fala, pastor, eu gostei do negócio, vamos estudar. E aí a gente pega, quem sabe, uma série na primeira carta de João. Dá para a gente pregar aí uns 3 meses, uns 2 ou 3 meses, em cada domingo, estudando a primeira carta de João, porque tem boa teologia ali, Ali trata muito sobre o nosso conhecimento de Deus, nosso relacionamento, certeza de salvação. A primeira carta de João é uma carta preciosíssima. Esta carta, ela tem um tom mais pessoal.
ela tem um trato mais pessoal. É o apóstolo amado, o apóstolo que trata muito a respeito da questão do sentimento entre os irmãos, desse relacionamento, que é aquele apóstolo que se deita no colo de Cristo, que é chamado do discípulo amado, e ele tem esse tom pessoal, né? E ele trabalha com esses três homens, né? E quando nós olhamos e vamos olhar as características de Gaio, de Diótrefes e de Demétrio, nós vamos aprender o seguinte: esses três tipos de pessoas estão em qualquer igreja. Nós corremos o risco, né, de termos entre nós, né, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos muitos Gaios. E se Deus puder nos livrar, né, que nós não tenhamos Diótrefes. Mas acontece de que em muitas igrejas nós temos Gaios, nós temos Diótrefes e nós temos Demétrio, né? Gaio era um crente por excelência, né? Era um homem digno de ser imitado, né? E na igreja visível, quando nós olhamos na igreja visível, seja nós olhamos para a igreja local, seja nós olharmos para a igreja invisível, seja nós olharmos para a igreja na história, nós vamos encontrar do meio da igreja os salvos, aqueles que são salvos, aquele que tem uma vida condizente com o Evangelho, e nós vamos encontrar aqueles que estão querendo se encontrar, querendo se posicionar, mas não estão tão firmes. Nós vamos encontrar pessoas que estão absurdamente envolvidas, e nós vamos encontrar pessoas que são pedras de tropeço no meio da igreja. Nós vamos encontrar aqueles que evangelizam, que pregam, que visitam, que traz o convidado, e nós vamos encontrar aqueles que parece que fica na porta da igreja só para colocar o pé assim e ver se alguém tropeça e cai. Ser humano. Aonde está o ser humano, né, tem problema, né? Nós não somos igreja perfeita, apesar de buscarmos a perfeição. Nós não somos perfeitos em si mesmos, apesar de já termos alcançado muito no decorrer da nossa história, né? E de já termos nos aperfeiçoado em uma série de coisas. Então nós vamos ver isso, que acontece. Cristãos genuínos e cristãos que são falsificados, né? É o fake cristão, já que a palavra fake está na moda, né? Então, ao invés de fake news, nós temos também os fakes cristãos. São aqueles que querem viver algo que realmente eles não são. Eles procuram um status que eles não têm. E nós vamos ver isso aqui, né? E João traz informações sobre pessoas que estão envolvidas no trabalho do Senhor, tanto daqueles que trabalham, que executam a obra com amor pela causa, com amor a Cristo, com amor pelo ministério, né? Aqueles que aproveitam as oportunidades para promoverem o bom nome de Cristo, mas aqueles que aproveitam as oportunidades para se autopromoverem. Para aqueles que são, ou pelo menos querem ser, os donos de igreja. Isso não acontece na igreja presbiteriana ou só em outras igrejas. Isso acontece na história. Pessoas que querem se arvorar de tomar o lugar de Deus, tomar o lugar de Cristo, né? E se querem ser o dono da igreja, acham que são melhores do que os demais. Então, esse tipo de problema acontece em todo lugar, inclusive na Bíblia, né? E aí o apóstolo João, ele está aqui tratando e nos ensinando a respeito disso. Qual que é o assunto principal de João na terceira carta? É o serviço cristão. Por isso eu tomei como título desta mensagem: quem é você no corpo de Cristo? Qual é a posição que você ocupa? Quem você é naquilo que Deus te chamou, né? O apóstolo João nos mostra que o verdadeiro crente é aquele que trabalha pela obra, é aquele que faz, que busca a glória de Deus. E aí, eu queria que nós olhássemos hoje para Gaio, porque é o primeiro personagem
desta carta, né? E quando nós olhamos para Gaio, nós vemos que Gaio é um servo que deve ser imitado, né? Por que Gaio deve ser imitado? Porque ele prospera na verdade. Acompanhe comigo aí, versículo de número 2. Eu fiz a leitura inicial na Nova Almeida Atualizada, que é a mesma leitura que eu tenho feito com os irmãos durante a semana, né? Mas como a maior parte dos irmãos normalmente vai estar acompanhando aí na sua Bíblia, que é a Almeida Atualizada, então a partir de agora eu vou voltar para a Revista Atualizada, que é a Bíblia da maioria dos irmãos, para que você possa acompanhar na sua Bíblia as citações. São diferenças de traduções. A Nova Almeida Atualizada, ela facilita um pouco a língua portuguesa para nós, mas a Revista e Atualizada é a Bíblia que a gente está até mais acostumado. O versículo 2 diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Como eu já disse, nós não sabemos exatamente quem é esse irmão Gaio, né? Assim como nós não temos como afirmar, né, porque não aparece aqui que foi João, Gaio também é um nome muito comum, né? Seria como se falar, por exemplo, de José nos nossos dias aqui no Brasil, ou João, né? São nomes comuns. Gaio, tem pelo menos 3 Gaios citados distintamente na Bíblia. Na carta aos Coríntios, nós vemos, para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, né, que Gaio foi um discípulo que foi batizado pelo apóstolo Paulo, né? E quando Paulo está escrevendo, porque Paulo estava em Corinto, quando ele estava escrevendo a carta aos Romanos, né, Paulo estava hospedado na casa deste Gaio. Então, o primeiro Gaio que nós temos suspeita é o Gaio de Corinto, né, que era conhecido por sua hospitalidade. Ele hospedava o apóstolo Paulo estava na casa dele, e a igreja de Corinto se reunia na casa de Gaio, o Gaio de Corinto, né? Aonde que a gente vai ver isso na Bíblia, pastor? Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 14, e Romanos, capítulo 16, verso 23, né? Em 1 Coríntios a gente vê Paulo batizando Gaio, né? Em Romanos nós vamos ver Paulo falando que estava na casa de Gaio, aonde a igreja se reunia. Um outro Gaio, um segundo Gaio que nós temos na Bíblia, é o Gaio de Macedônia, um companheiro do apóstolo Paulo, que quando teve aquela confusão na cidade de Éfeso, né, por causa da Diana dos Efésios, né, ele foi preso juntamente com Aristarco, né? Lá em Atos, Atos 19 e 29, né, nós temos o segundo Gaio, que é o Gaio da Macedônia, que também era um discípulo, que também era servo, que foi preso por causa do nome de Cristo. O terceiro Gaio que nós temos é o Gaio de Derbe, que era um companheiro de Paulo, que o acompanhou na sua terceira viagem missionária, lá em Atos capítulo 20, versículo de número 4. Né? Para qual é o Gaio que João está escrevendo? Né? Pode ser o de Corinto, pode ser o da Macedônia, pode ser o de Derbe, e pode ser qualquer outro Gaio. Era um nome muito comum. Nós não temos como fechar aqui a questão, né? Pode ser um Gaio que não tem nada a ver com os anteriores. E aí aqui fica para mim a primeira lição. Não importa quem você é, não importa o seu nome, não importa onde você mora, não importa o que você faz, né? Como que é a igreja que você frequenta, o que importa é que tipo de servo que você é. Quem é você no corpo de Cristo? Qual é o tipo de adoração que você presta a Deus? Porque esse Gaio entra para a história sem nós sabermos quem ele é. Nós não sabemos a cidade onde ele mora, nós não sabemos a igreja que ele frequentava, nós não sabemos nada a respeito dele, nós sabemos que era um servo, um grande instrumento nas mãos de Deus, alguém que se colocou à disposição de Deus para ser usado por Deus e que Deus o abençoa. Por isso que quando João fala, ele coloca assim, que ele era próspero
de verdade. E é isso que tem que ficar para nós. A nossa prosperidade está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Acompanha comigo lá, né, o versículo de número 2, e olha para você ver como que é trabalhada o versículo, porque João demonstra o seu amor por Gaio, mas ele vem aqui primeiro trabalhar a questão dessa prosperidade. Ele fala, eu faço votos por sua prosperidade e por sua saúde, assim como é próspera a tua alma. É um crescente. Olha, que você seja próspero, que a sua saúde seja próspera, mas assim como é próspera a tua alma. Se a tua alma vai bem, que a tua saúde vá bem, que a tua prosperidade vá bem. Mas se a tua alma vai mal, então a tua saúde e a tua prosperidade não tem mais valor aqui. E é isso que João está dizendo, ele reconhece, ele mostra, né, a verdadeira prosperidade. O pessoal chama de teologia da prosperidade. Você já deve ter ouvido o pessoal falar assim, a teologia da prosperidade. Não existe teologia da prosperidade. Teologia tem sustentação bíblica. É filosofia da prosperidade, é diferente, né? Eles querem pegar a Bíblia para sustentar uma linha de pensamento que não é sustentada pela Bíblia. Eles pegam a linha de pensamento e aí eles pegam um versículo aqui, outro ali, tira do contexto, divide o versículo em 2, divide o versículo em 3, e aí prega o que quiser. É o famoso nariz de cera, né? Conforme o escultor coloca o nariz de um jeito ou de outro. Por isso que não é teologia de prosperidade, é filosofia, só isso. E o conceito de prosperidade na Bíblia não tem nada a ver com riqueza. Porque a Bíblia diz, se você tiver o que comer e o que vestir, você tem que estar contente. Se não te falta, né, o sustento, se não te falta o básico para a sua subsistência, você pode querer até mais, você pode querer um salário melhor, você pode querer vestir melhor, você pode querer morar melhor, e você pode até pedir isso para Deus, mas não é isso o que te caracteriza como cristão. Não é isso que vai te caracterizar se você é um bom servo ou um mau servo. O que vai verdadeiramente dizer quem você é a prosperidade da tua alma. O resto é resto. Deus pode fazer você superabundar em tudo e Deus pode fazer você ter escassez. Mas jamais Ele vai te abandonar. Jamais Ele vai deixar de abençoar a sua vida, né, com a bênção que vem do alto. Não é com as coisas daqui da terra. Não é isso que nós buscamos, não é para isso que nós vivemos. E aqui, o apóstolo João, ele nos mostra este homem, Gaio, um irmão, um cristão amado. Gaio é tão amado que nesses poucos versículos, né, nós estamos aqui com 15 versículos na nossa tradução. Em 15 versículos, em 4, João fala que ele é amado. E ele não usa qualquer palavra para dizer que ele era amado. Você tem 4 verbos no grego para demonstrar, no grego bíblico, para demonstrar amor, né? Você tem outros 3 verbos gregos que também falam de amor que não aparecem na Bíblia, né? O versículo que João usa para dizer que ele é amado é o agapeteus, ou seja, é aquela pessoa que é digna de ser amada. É uma pessoa que vai receber um amor imerecido, né? Ele merece ser amado. O que João está dizendo, olha, você é merecedor do amor. É o que João escreve, ele usa, os 4 verbos que ele usa, está ligado ao verbo ágape, agapetos. Você é merecedor do meu amor, você merece ser amado. E é interessante porque a gente vê alguns pregadores que vão
pegar o ser humano e dizer, não, porque o homem não vale nada. Olha, meus queridos, nós somos salvos pela graça, não há merecimento em nós para a salvação, mas daí a dizer que nós não temos valor algum, é ir contra o próprio ensino bíblico. Porque a Bíblia diz que nós somos comprados por preço. E se nós somos comprados por preço, então tem um valor. E esse valor que foi pago por nós, ele é incalculável, porque ele é o sangue de Cristo. Não merecemos a salvação, mas o preço que foi pago por nós não conseguimos nem calcular. Nós só sabemos qual foi a moeda. E a moeda foi o sangue puro e precioso de Jesus Cristo. E agora o apóstolo João, se dirigindo a este servo, a Gaio, e ele chama ele de amado, fala, olha, você merece receber o amor dos seus irmãos. Você é digno de receber o meu amor, né? Você é merecedor do meu amor. E João se dirige a ele assim. E aqui vem para nós uma outra lição. Nós temos exercido o nosso ministério, nós temos cumprido o chamado que Deus tem para nós, para que nós sejamos amados, não por Deus, porque Deus já nos amou antes da fundação do mundo. O amor de Deus não tem sombra nem variação de mudança. Ou seja, quando Deus decidiu te amar, Ele te amou com uma intensidade tal que essa intensidade não muda jamais. Isso é coisa de ser humano. Ser humano é que hoje ama muito, amanhã mais ou menos, porque ficou chateado, né? Aí depois você pediu um favor, não fez, aí faz beicinho. Isso é ser humano. O amor de Deus não depende disso, né? Deus te amou e te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que você não pudesse ir ao inferno. Jesus Cristo morreu e demonstrou este amor, mesmo você não sendo merecedor, mesmo Gaio não sendo merecedor deste amor, Deus o amou com essa intensidade. O que João está falando de Gaio, quando fala que ele é merecedor do amor, é do amor dele, é dessa relação humana. E aí, você que não é digno do amor de Deus, sossegue. Se você cometeu pecado, Deus não passou a te amar menos. Ele te ama do mesmo jeito. Se você está jejuando mais, Deus não está te amando mais. Ele te ama do mesmo jeito. O amor de Deus não varia. Mas nas relações humanas, entre a relação que eu tenho contigo e que você tem comigo, na relação que você tem com o seu irmão, com o teu próximo e do próximo com você, essa relação, ela é circunstancial. E Gaio se mostrava digno deste amor. E é isso que João está dizendo. Ele fala, eu te amo na verdade. Porque o amor que nasce na verdade do Evangelho é o verdadeiro amor. E este amor, nesta relação do Evangelho, ele não morre. Ele não morre. Ele não passa. Ele é eterno. É um amor sincero, é um amor livre de paixão, é um amor livre de falsidade, de pretensão, é um amor livre de engano. Porque mesmo que nós venhamos a nos decepcionar uns com os outros, e fatalmente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mais vezes do que nós gostaríamos que acontecesse, e a gente tem que aprender isso. Nós estamos em obras, e na medida que Deus está trabalhando em nós vamos nos decepcionar uns aos outros. Mas assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos também nos perdoar uns aos outros. Continuaremos não sendo merecedores do amor de Deus, mas quando nós reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão, voltamos para o agapetos, merecedores do amor, porque nós não podemos mais negá-lo. E Gaio tinha isso. E é por isso que o apóstolo João, em 15 versículos, por 4 vezes, ele se declara para João, amado, né? Versos 1, 2, 5 e 11, amado. João amava esse discípulo, né? Um amor que nasceu da verdade do Evangelho. E Gaio tinha essa prosperidade espiritual. Quem falou isso foi o apóstolo João. O que é necessário para você ter prosperidade espiritual? É necessário você ter relacionamento com Deus.
É necessário você estar cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E este era Gaio. Gaio era aquele tipo de servo que, quando precisa, está ali. É aquele tipo de pessoa que, quando você precisa de oração, ele está de joelhos postos. Quando você precisa de socorro, ele é aquele que chega primeiro. É aquele que recebe os missionários na sua casa. É aquele que é hospitaleiro, que tem a disposição de servir. E é isso o que Gaio tinha. Ele tinha prosperidade espiritual. Por isso a alma dele era próspera, por causa do seu relacionamento com Deus. Entenda aqui uma coisa. Eu acabei de dizer que Deus não tem variação do amor. A intensidade que Deus te ama é a mesma. E eu te digo mais, a mesma intensidade que Deus te ama, Ele me ama. E Ele ama todos aqueles que em Cristo Jesus foram salvos. Deus não tem filhos prediletos. O amor de Deus é um só. Não tem sombra nem variação. O amor de Deus não tem mudança. Mas há filhos que amam mais a seus pais. Há filhos que buscam mais a presença de Deus. Ai, pastor, porque eu não sou íntimo de Deus. Ore mais. Jejue mais. Leia mais a Bíblia. E aí você vai sentir essa intimidade com Deus. Eu gosto do salmista, que quando diz no Salmo 25, no verso de número 14, ele fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aí ele completa, aos quais ele dará a conhecer os seus mandamentos. A intimidade do Senhor é para aqueles que têm o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esses que estão neste princípio da sabedoria, que temem o Senhor, são aqueles que guardam os seus mandamentos. E para esses, Deus revela ainda mais os seus mandamentos. Ou seja, Deus não tem filhos prediletos, mas há filhos que preferem passar mais tempo com Deus. E a esses, Deus fala mais com eles. A esses, Deus está mais íntimo com eles. Não é que Deus os prefere mais, é que eles estão mais aos pés do Senhor. E por isso eles têm essa prosperidade espiritual. E aqui nós temos Gaio, né? A ordem que João coloca aqui, da prosperidade da alma, é o que determina a prosperidade em outras áreas da vida. Porque no final, o que sobra, o que fica, o que interessa, é a sua prosperidade espiritual. É o seu relacionamento com Deus, né? E aí, meus queridos, nós vemos aqui que exatamente por causa daquela filosofia da prosperidade que tem causado um estrago na igreja, causa um estrago no testemunho da igreja, causa um estrago na vida de pessoas. Porque, e eu não isento, os líderes que prometem essa prosperidade, eles serão cobrados por Deus. Mas aqueles que são enganados por essa promessa, é porque são tão gananciosos quanto os líderes que fazem a falsa promessa. Porque eles estão buscando as coisas deste mundo. E isso tem trazido um estrago, né? Esse ensino afasta pessoas da verdade, porque elas se decepcionam, porque não alcançam a sua própria ganância. Entram num engodo. Mas entram porque almejam, porque querem aquilo, né? E a ideia que este falso ensino passa é de que alguém que tem bens materiais é que é próspero, e não é isso, né? Ah, fulano é abençoado por Deus porque ele prosperou. Será? Será? Você lembra do mendigo Lázaro? Que estava à porta do rico. E quando chega o momento do juízo diante de Deus, aquele que tinha prosperidade material não tinha nem uma gota d'água para saciar a sede,
enquanto que aquele que tinha a vida espiritual próspera, ele estava descansando no seio de Abraão. E é por isso que o desejo do apóstolo João para Gaio é excelente, porque João vai dizer que, assim como é próspera a tua alma, que as outras coisas sejam prósperas na sua vida. E é isso que nós queremos, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que olhar para Gaio e dizer: Senhor, faça com que a minha alma seja próspera. Senhor, que eu seja encontrado aos teus pés em oração, que eu seja encontrado diante de ti em adoração, que eu seja encontrado diante de ti buscando conhecimento da tua palavra, que eu seja encontrado diante de ti como um servo fiel, que eu seja encontrado pelo Senhor como um verdadeiro adorador, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, e que diz a tua palavra que são estes os que o Senhor tem buscado para si. Senhor, que eu seja encontrado, porque se eu for encontrado com a minha alma próspera, as demais coisas, elas não me interessam, elas já não me satisfazem. Quando nós nos satisfazemos em Deus, todo o resto fica muito pequeno, né? E João continua, ele falando de Gaio. Primeiro ele diz que Gaio, ele era próspero de verdade, mas no verso 3 e 4 vai dizer que Gaio andava na verdade. Meu querido, a verdade para muitos é um conceito. Para nós, a verdade é uma pessoa. Para nós, a verdade é um absoluto, que um dia veio a este mundo para morrer na cruz, né? No versículo 3, João declara isso: eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Gaio, ele defendia a verdade, ele amava a verdade, ele ensinava a verdade. O bom testemunho não é aquele que você dá a respeito de você mesmo. O bom testemunho é aquele que as pessoas do seu convívio dão a seu respeito. Deixa eu exemplificar isso. Uma pessoa que se converteu, foi alcançado por Cristo, mas tinha um passado tenebroso e tinha sido preso. E dentro da cadeia, ele se manteve fiel, se manteve firme diante do Senhor. E ele dava um bom testemunho. E aí, quando ele chegava em determinados lugares, dentro do presídio, aí alguns dos presos viraram e falaram assim: ô meu irmão, não fica aqui não, que esse negócio aqui não tem nada a ver contigo. O que nós estamos fazendo aqui não reflete aquilo que você crê. Depois a gente conversa. Mas agora, aqui não é o seu lugar. Ou aquele funcionário de uma determinada empresa que, quando todo mundo está reunido ali no cafezinho e a turma começa a contar alguma piada imoral, e eles param, porque sabem que aquilo os expõe, porque chega alguém que resplandece a luz de Cristo. Como que tem sido o nosso testemunho? Como é que as pessoas têm conversado com você? Uma vez alguém chegou perto de mim e falou assim: Henrique, fulano estava falando isso, isso e isso a seu respeito. E eu olhei e falei assim: meu irmão, eu não me assusto com isso. Só tem uma coisa que está me assustando. Por que ele tem essa liberdade de falar de mim para você? Você já parou para pensar nisso? Porque aquele que anda na verdade, que resplandece a verdade, que tem a verdade como um valor absoluto em si mesmo, porque ele sabe que a verdade é uma pessoa,
ele não negligencia essa verdade. Percebam que o testemunho que João dá a respeito de Gaio é o testemunho que ele ouviu de outros que estiveram lá e que chegaram para João e falaram: João, nós estivemos na igreja do Gaio. Rapaz, que homem abençoado, que testemunho. Olha, o Gaio fez isso, o Gaio fez aquilo, o Gaio, ele é uma bênção. Nós podemos ver Cristo nele. Nós vemos a verdade sendo vivida por Gaio. E é isso que João agora está escrevendo. Olha, eu não tenho alegria maior do que essa. A de saber que os meus filhos andam na verdade. Eu estou ouvindo Gaio. As pessoas estão chegando para mim e falando de você, e falando bem de você, e reconhecendo que você é um servo fiel. O bom testemunho é o que os outros dizem de você, não é o que você quer viver, não é aquilo que você está falando, eu faço, eu fujo disso, eu fujo daquilo, mas como as pessoas estão te vendo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um chato de galocha, você não, muito pelo contrário, né? Mas você tem que ser aquela pessoa que quando o seu colega de trabalho, que quando o seu colega de escola, que quando o seu vizinho está enfrentando um problema, ele tem que saber quem é você. E ele pode chegar para você e falar: eu estou passando por um problema, eu sei que você é um homem de oração, eu sei que você é uma mulher de oração, então eu estou aqui porque eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore pela minha família. Olha, o meu filho está enfrentando um determinado problema. Eu sei que você faz parte de uma igreja séria. Então, olha, está aqui o nome do meu filho. Leva lá para a sua igreja, para que a sua igreja esteja orando. Olha, eu estou enfrentando um problema no meu casamento. E eu sei que você é uma pessoa que ora, que intercede. Ore por mim, ore pelo meu casamento, ore pela minha família. Porque o nosso testemunho é que diz quem nós somos e a quem nós servimos. Nós olhamos para Gaio e ele andava na verdade, não somente de língua. As pessoas sabiam quem era um Gaio. Elas reconheciam que a verdade estava nele. O discipulado de João ficou marcado em Gaio. João não era conhecido como o apóstolo do amor? E agora qual que é o testemunho que dão a respeito de Gaio, o discípulo de João? É um homem que ama. João, seu discipulado foi perfeito. Você fez um bom trabalho com Gaio. Nós temos algo bom a dizer a respeito de Gaio. E aí, por último, em terceiro lugar, nós olhamos para Gaio, e Gaio, ele cooperava com a verdade. Olha só, Gaio, ele era próspero de verdade. Ele, além de ser próspero de verdade, ele andava na verdade. Mas olha comigo agora do verso 5 ao verso de número 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Na segunda carta, o apóstolo João está preocupado porque alguns pregadores do gnosticismo estavam vindo ensinar heresia. E aí João exorta, e diz para eles que eles não deveriam nem receber. Se você fizer aí um contraste, segunda carta de João, versículo de número 10, João diz assim,
se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. E agora, na terceira carta, no versículo 8, já é um contraste. Acolha esses irmãos para que você se torne cooperador da verdade. O que estava acontecendo? João está ensinando a igreja, ensinando a mim e a você e tratando com Gaio, né? Que quando nós acolhemos os falsos mestres, nós nos tornamos cúmplices das suas obras más. Segunda carta de João, capítulo de número, versículos 10 e 11. Né? Mas quando nós acolhemos aqueles que pregam a sã doutrina, aqueles que pregam a verdade, quando nós acolhemos os missionários, nós então nos tornamos cooperadores da verdade. Pastor, como é que nós vamos discernir entre uma coisa e outra? Primeiro, conhecendo as Escrituras. O povo de Deus perece porque lhes falta conhecimento das Escrituras. Então, leia a Bíblia, participe do projeto Conheça a Sua Bíblia, venha para a escola bíblica dominical, para que você possa aprender a verdade e para que você possa discernir entre um e outro. E a outra coisa é você mesmo vivendo e praticando a verdade. Isso vai te ajudar, né? Se você tiver uma alma próspera, se você tiver a sua vida espiritual próxima, Deus não vai deixar que você seja enganado. E nós precisamos honrar os missionários. Eu tenho orado, porque num determinado momento, ainda não está na hora, mas nós precisamos estabelecer aqui um conselho missionário, para a gente ter contato com missionários, né? Mandarmos algumas ofertas, sustentarmos missões, né? Que nós tenhamos um projeto missionário transcultural fora do Brasil, que nós tenhamos um projeto cultural missionário ou entre os ribeirinhos, ou entre os sertanejos, né? Que nós tenhamos relacionamento com o missionário, porque quando a igreja investe em missões, é Deus que investe na igreja. Porque missões é a obra de Deus. E aqueles que se dispõem a viver por missões, quando nós nos associamos a eles, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Nós aprendemos isso com Gaio. E como é que nós fazemos? Nós vamos olhar quem são aqueles que estão fazendo uma boa obra. Tem muita gente picareta. Nós olhamos aqueles, né, que já foram provados, que estão ali, né, e vamos nos associar. Nós precisamos nos associar com missões. E aí, nessas horas, sempre aparece aquelas pessoas que são mesquinhas, que pegam e falam assim: não, pastor, isso é coisa do conselho. Eu já entreguei o meu dízimo. Meu querido, né, você está vivendo na época da lei, que acha que o dízimo é o seu tudo. Eu quero te dizer que na graça, né, o dízimo é o mínimo do mínimo necessário. É aquilo que é o básico, né? Você tem que ser ofertante. E não é para fazer uma troca com Deus, não é para que você seja abençoado, não é aquela filosofia de prosperidade, não. É porque você é cooperador da verdade. E aí você pega e você tem que falar: olha, né, eu devolvo o meu dízimo porque eu reconheço que o meu sustento vem de Deus, mas eu quero participar, eu quero investir em missões, eu quero investir nas congregações da igreja, eu quero investir em ação social, eu quero que a igreja possa caminhar mais e mais e mais, e isso vai exigir de acordo com a prosperidade de cada um. A gente não sabe se Gaio era um homem rico, ou se era alguém, né? Como eu disse, nós temos poucas informações a respeito de Gaio. Mas ele acolhia com amor aqueles que vinham por causa do nome, que é o nome de Jesus Cristo. E é isto que nós somos desafiados a fazer, porque isto é um grande privilégio, né? Sermos cooperadores da verdade. Mas e aí? O que Deus quer que você faça? Diante de tudo isso,
né? Qual que é a exigência de Deus para você? Primeiro, expresse o verdadeiro amor, seja alguém que ame de verdade em ações, em palavras, em sentimentos bons. Né? Que você possa amar e amar de tal maneira que essa marca fique em você. Para que as pessoas possam dizer de você e falar assim, olha, aquele irmão é um irmão amado, ele é merecedor deste amor, porque ele ama de fato e de verdade. Né? Segundo, meu querido, você é testemunha de Cristo. A palavra testemunha, a origem dela é linda. Ela vem da palavra mártir, martiretai. Quando fala que você é testemunha, a palavra que é usada no grego é essa, martiretai. O que é um mártir? Mártir é aquele que sofre as consequências daquilo que ele crê. Né? Ele, se for possível, se for preciso, ele entrega a própria vida. Então, mantenha o seu testemunho. Porque aonde você está, o evangelho tem que ser reconhecido. Eu creio que todo cristão, eu creio que ele quer que a igreja possa impactar e transformar o mundo. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Eu creio que é o seu desejo e a sua oração é que a igreja de Cristo possa impactar e transformar o mundo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A igreja que vai impactar e transformar o mundo não é a igreja que você tem frequentado. Que isso, pastor? Eu sou da igreja da Floresta. Né? Mas não é a igreja da Floresta, a igreja que você tem frequentado, que vai transformar o mundo. A igreja que vai transformar o mundo é a igreja que você é, não a igreja que você vai. A igreja que você vai será abençoada pelo seu testemunho, mas quem vai transformar é você. Então, expresse o seu verdadeiro amor e seja testemunha viva de Cristo aonde você está. E terceiro, coopere com a obra missionária. Ore por missões, interceda por missões. Pastor, eu não conheço missionário, me manda uma mensagem, eu encho o seu WhatsApp com nome, com pedidos, com situações do mundo a respeito de missões. Expresse o seu verdadeiro amor, seja testemunha de Cristo, coopere com a obra missionária. Nós olhamos para Gaio, nós temos em Gaio um bom exemplo de um crente, de um servo. A Bíblia fala que nós devemos imitar as boas obras. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós podemos sermos imitadores não só de Paulo, mas nós podemos ser imitadores de Gaio. Então, Gaio era próspero de verdade, andava na verdade e cooperava com a verdade. E esta terceira carta de João, ela nos traz esse propósito de incentivar que nós sejamos discípulos fiéis, que perseveram no serviço, que mesmo enfrentando resistência, que nós tenhamos influência aonde Deus nos colocou. Porque nós, assim como Gaio, podemos ter a verdadeira prosperidade, a prosperidade espiritual. Que nós, assim como Gaio, andemos na verdade e sejamos defensores da verdade. Que nós, assim como Gaio, cooperemos com a verdade, para que a verdade, que é conhecida por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, para que esta verdade seja pregada, ensinada e transforme o lugar aonde nós estamos. A outra personagem que nós vamos ver aqui é Diótrefes, que é alguém bem diferente de Gaio. E nós vamos aprender com Diótrefes no próximo domingo, pelo seu contraponto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós
lemos a tua palavra, pregamos a tua palavra, e Pai, é o Espírito Santo do Senhor agora que aplica a tua palavra sobre nós. Senhor, somos confrontados, ó Pai, pela verdade. Somos confrontados, meu Deus, pela realidade de que precisamos crescer, ó Pai, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em afetividade, em amor, ó Pai, crescermos em tudo, para que desta forma, quanto mais nós crescermos, mais nós sejamos diminutos diante do Senhor, para que Cristo, meu Deus, seja visto em nós, resplandecido em nós. Pai, este é o nosso desejo, ter uma prosperidade na nossa alma, de tal maneira que nós possamos abençoar aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre.